Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os sistemas de inferência fuzzy. Vamos começar definindo alguns conceitos que vão ser importantes para este entendimento desse vídeo. O primeiro das definições é o argumento. Um argumento nada mais é do que uma sequência de proposições, sendo que todas as proposições deste argumento, exceto a última deles, elas vão ser chamadas de premissas. E a última vai ser a nossa conclusão, certo? E é importante que a gente entenda que a última das nossas proposições, ela pode ser uma proposição composta, ou seja, a nossa conclusão pode ser ter mais de uma proposição, certo? Então a gente pode concluir mais do que uma única coisa. Por exemplo, eu tenho a seguinte frase: se a folha da planta está amarelada, então a planta está doente, certo? O que nós temos aqui é uma premissa, que é a folha da planta está amarelada, certo? E nós temos uma conclusão, que é a planta está doente. Outra definição é quando eu tenho um argumento válido, tá? O argumento é dito válido quando a veracidade das premissas vai implicar que a conclusão também seja verdadeira. Tá certo? Por exemplo, nessa frase, se estiver chovendo muito e com muita neblina, então as estradas ficarão muito perigosas e teremos que redobrar a atenção. O que nós temos aqui? Veja só. Quais são as nossas premissas? Uma delas é: estiver chovendo muito. A outra é que está com muita neblina. Quais são as nossas conclusões? Que as estradas ficarão perigosas e que teremos que redobrar a atenção. Então, essa conclusão só vai acontecer, de acordo com aquela frase, quando as premissas acontecerem. Então, se estiver chovendo e estiver com neblina, as estradas vão ficar perigosas e a gente tem que redobrar a nossa atenção. Certo? Bom, então, outra definição que a gente precisa é falar sobre regras de inferência. O que são as regras de inferência? São formas da gente poder deduzir novas sentenças a partir de outras que já existem. Então, as regras de inferência nada mais são do que moldes para que a gente possa construir argumentos válidos. Um desses moldes, uma dessas regras que a gente já tratou, é o modus ponens. O que é isso? Nada mais é do que essa seguinte construção de argumento. Eu tenho aqui uma regra, certo? Essa aqui é a minha regra, que diz o seguinte: se acontecer P, então vai acontecer Q. Aqui é quando eu checo se P realmente ocorre. Então, se ocorre P, então eu concluo que o Q também vai acontecer. Por exemplo, imagine que eu tenha a seguinte proposição: você tem uma senha atualizada. E eu quero ter a seguinte conclusão: você pode entrar na rede Wi-Fi. Então, pelo meu modus ponens, isso aqui se transforma em: se você tem uma senha atualizada, então você pode entrar na rede Wi-Fi. Bom, para que eu verifique se eu posso entrar ou não na rede Wi-Fi, eu preciso checar se eu tenho uma senha atualizada. Então, se eu de fato tiver uma senha atualizada,
essa questão de poder entrar na rede Wi-Fi se confirma, tá certo? Então, essa é a minha regra. Isso aqui é o que eu tenho que verificar se vai acontecer. Em acontecendo, eu concluo o que está dizendo a proposição Q. No caso daquelas premissas e conclusões, eu posso construir outros modelos também usando o mesmo modus ponens. Por exemplo, se eu faço P, então R, eu estou dizendo, se estiver chovendo muito, então as estradas ficarão muito perigosas. E aí eu verifico, está chovendo muito? Sim, então a estrada vai ficar perigosa. Ou eu posso simplesmente dizer, se estiver com muita neblina, teremos que redobrar a nossa atenção. Está com muita neblina? Sim. Então, se está com muita neblina, eu tenho que redobrar a atenção. Certo? Então, eu consigo construir outras frases, outros argumentos a partir de premissas e conclusões, usando sempre o mesmo modelo. Além deste modelo, eu tenho outros inúmeros modelos de regras de inferência, tá certo? Eu tenho o modus tollens, o silogismo hipotético, o silogismo disjuntivo e mais outros tantos. Mas para este vídeo, a gente vai se concentrar mesmo no modus ponens. Então, o que a gente quer ver? No modus ponens, o que a gente sempre vai ter é isso. Se acontece alguma coisa, então eu concluo outra. Então, esse início é o que a gente tem de fato. Eu preciso verificar se esse fato acontece ou não para eu ter a minha conclusão, certo? Bom, como é que a gente faz essa avaliação em termos matemáticos, em termos de cálculo, certo? Na lógica clássica, o que a gente tem? A gente tem uma regra para a minha proposição. O que eu tenho aqui é justamente o P, então Q. E aqui eu tenho a minha função característica para a minha proposição. Então, a minha proposição P, que a gente viu ali, era o X pertencer ao conjunto A. Ou seja, se eu estou falando de X pertencer ao conjunto A, eu tenho, para esse caso, a função característica do conjunto A para o valor X. E a gente sabe que isso aqui é 1 se o X pertence ao A e é 0 se o X não pertence ao A. Da mesma forma, a gente tem a nossa proposição Q, que diz que Y pertence a B. E eu tenho a mesma situação desse aqui. Eu tenho o conjunto característico, a função característica para o conjunto B do ponto Y, que vai ser 1 se o Y pertence ao conjunto B e 0 se o Y não pertence ao conjunto B. Tá certo? E aqui é a minha regra. Como é que eu avalio essa regra? Esse valor vai ser 1 nessas condições e 0 nessa condição. Vamos relembrar a tabela verdade do C, então. O que está acontecendo aqui? Eu vou mudar. O que está acontecendo aqui? Nesse caso aqui, eu estou dizendo o seguinte, se o X não pertence ao A, ou seja, se eu estou nessa condição, o valor desse conjunto aqui é 0, ou seja, é falso. Então, eu estou nessas condições. Então, se o X não pertence ao A, o Y, que é a proposição Q, que é essa proposição aqui, eu posso ter qualquer uma das duas condições, verdadeiro ou falso, que esse resultado vai ser sempre verdadeiro. Então, nessas condições, o meu resultado é 1. A outra condição que isso é verdadeiro é essa aqui de cima, que é quando, de fato, o X pertence ao A e quando o Y pertence ao B. Isso também vai me dar 1. A única situação que eu tenho 0 é aqui.
que é quando o x está em A e o y não está em B. Aí eu vou ter o falso. Certo? Então, essa regra pode ser analisada dessa forma. O modus ponens eu vou analisar dessa maneira. O que nós temos aqui agora? Observe o seguinte. Ó. O que eu tenho aqui é a regra do modus ponens, ou seja, se P, então Q. E aqui eu tenho o P. Então, lá na regra do modus ponens, o que nós temos? Se P, então Q. Aí eu tenho P para concluir Q. Então, eu tenho que olhar se essas duas coisas acontecem. Certo? Então, a regra, o modelo do ponens está aqui. E aí eu vou concluir o que acontece com o y. Né? Que é a minha conclusão Q. E a gente observa que esse valor vai ser 1 quando o x está em B e vai ser 0 quando o x não está em B. Isso para a lógica clássica. Vamos dar uma olhada nessa conta, como é que fica isso. Muito bem, então vamos olhar como é que a gente avalia então, o modus ponens. O que nós precisamos fazer aqui? Eu preciso olhar o que acontece com o y para todas as situações de x. Então, eu vou olhar o seguinte, ó, o que vai acontecer com essa regra quando o y está em B e depois eu vou olhar para essa regra quando o y não está no conjunto B. Nas duas situações, o que eu vou analisar? Eu vou analisar o que acontece quando o x pertence ao A e quando o x não pertence ao A. Tá certo? Então, eu tenho que olhar para essas 4 situações para ver o que vai acontecer com essa regra. Então, vejam só, na primeira situação, aqui eu tenho o y pertencente ao B e o x pertencente ao A. Bom, agora eu vou analisar essas duas situações. Então, eu vou olhar qual é o valor da regra de x e y. Quanto dá isso aqui? 0 ou 1 na lógica clássica. Lembrando que essa regra nada mais é do que a implicação do x estar em A, então o y está em B, certo? Mas o que nós temos de valores? Eu sei que o x está em A, portanto, a imagem dessa função é 1, porque o x está em A, e eu sei que o y está em B. Então, a imagem dessa função também é 1. Qual é a tabela verdade do C, então? Se eu tenho 1 para x e 1 para y, eu estou nesta situação aqui. Ou seja, o resultado aqui é verdade. Então, isso aqui é verdade. Então, esse valor aqui é 1. Bom, e como é que fica o valor de x? A gente já sabe, x pertence ao A, então aqui eu tenho o valor, a imagem desse conjunto é 1. Portanto, como eu estou falando do E, qual é a tabela verdade do E? A tabela verdade do E diz o seguinte, se eu tenho 1 e 1, o valor é verdadeiro. Então, o resultado disso aqui é 1. Agora, o que acontece quando o x não está em A? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Opa, volta. Deixa eu pegar minha caneta de volta. Aí, ó. O que acontece quando o x não está em A? Bom, quando o x não está em A, eu tenho que de novo olhar para o valor da regra. O que vai acontecer com a minha regra? A regra diz que eu tenho o valor de x em A implicando no valor de y em B. Esse aqui não mudou, porque o y continua pertencente ao B. Então, esse continua sendo 1. Só que agora eu estou assumindo que o x não pertence ao A. Então, o valor dessa função vai ser 0.
Bom, então eu tenho falso para x, verdadeiro para y. Falso para x, verdadeiro para y. Continua sendo verdadeiro. Então, isso aqui continua sendo verdadeiro. Portanto, essa função continua sendo verdadeira. Acontece que agora eu vou analisar com o valor da imagem de x em A. Só que agora o x não está em A, então isso aqui dá 0. Bom, na tabela verdade do E, se eu tenho 1 para o primeiro e 0 para o segundo, eu tenho 0 como resultado. Ok? Bom, e aí? Como é que fica esse resultado no final das contas? No final das contas, o que nós temos? Eu vou pegar o sup, ou seja, dentre todos os valores eu pego o maior deles, entre 1 e 0, portanto isso aqui é 1. Então, se o y está em B, independente do valor de x, o resultado disso aqui é 1. Ok? Nessas condições, agora, para o y não estar, quando o y não está em B, o que nós temos? Quando o x está em A, quando a gente olha para essa situação, eu tenho que fazer essas contas aqui de novo. Só que agora, a partir do pressuposto de que o y não está em B. Se o y está em B, esse resultado aqui agora é 0. E quando o x está em A, isso aqui é 1. Ok? Então, o que eu tenho aqui é 1 implicando em 0. Quando eu vejo aqui, 1 implicando em 0, o resultado é falso. Então, nessas condições, o valor da regra é 0. E o valor de x em A, eu sei que é 1, porque o x está em A. Como eu estou fazendo o E, né? O E para 0, cadê o E? Aqui, o E para 0 e 1 dá 0. Então, isso aqui vai dar 0. Para o x se o x não estiver em A, o que nós vamos ter? Se o x não estiver em A, o valor da minha regra, isso aqui é 0, isso aqui eu já sabia que era 0. 0 implicar em 0 é essa última situação aqui, ou seja, o resultado disso aqui é 1. Então, para essa situação, o valor da regra é 1. E, como o x não está em A, então, esse cara aqui vai ser 0, certo? Na tabela verdade do E, eu tenho 1 para a primeira, 0 para o segundo, portanto, o valor disso aqui é 0. Então, eu tenho, nesse caso, tá? Esse 0 está aqui, 0 com 0, eu vou pegar o sup de 0 e 0, que é 0. Tá? Então, quando o y não está em B, independente do valor de A, esse resultado é 0. Ok? Então, o que a gente está dizendo é que o valor lógico de y em B, tá, é o mesmo valor lógico dessa minha proposição aqui. Ok? Muito bem. Vamos ver agora como é que fica isso na lógica fuzzy. Muito bem. Então, na lógica fuzzy, o que a gente tem que observar? Quando a gente fala de subconjunto fuzzy, então a gente tem, por exemplo, o A e o B como subconjuntos fuzzy de universos U e V. A minha proposição P, então, Q, quando eu falo em questão fuzzy, ela vai ser modelada, então, por uma relação agora fuzzy, ou seja, eu não tenho mais valores apenas zeros e uns, né? Eu tenho valores entre 0 e 1. Então, o que antes eram funções características, agora passam a ser funções de pertinência. E esses valores passam a ser valores entre 0 e 1. Portanto, não fica mais tão direto fazer esse cálculo. Eu preciso ver quanto vai valer
né, a relação de x com y a partir dos valores que eu tenho do quanto x pertence ao conjunto A e o quanto y pertence ao conjunto B, né? Bom, por exemplo, quando eu digo a folha da planta está amarelada, então a planta está doente, o que nós temos, na verdade, é uma regra, né? Onde aqui eu tenho a minha premissa P e a planta está doente é a minha conclusão Q. Porém, o fato da planta estar amarelada não é mais apenas uma questão de 0 ou 1. Né? Eu vou ter um grau de pertinência da planta no conjunto amarelado. Certo? Então, esse é o meu fato. Só que esse valor agora está entre 0 e 1. Né? E essa é a minha conclusão. A planta está doente. A minha conclusão, a planta está doente, também vai ser um valor entre 0 e 1. Ou seja, eu vou ter agora graus de pertinência dentro do comportamento doente. Né? Bom, o que a gente precisa sempre lembrar? Substantivos e atributos vão ser sempre modelados por conjuntos fuzzy. Né? Por isso que eu vou ter agora valores entre 0 e 1. E os meus conectivos, agora eu vou usar o que a gente chama de T-norma e T-conorma, tá? Para a gente poder fazer essas contas. Bom, no caso da lógica fuzzy, a generalização do modus ponens vai ficar sendo dessa forma, ou seja, eu troco a função característica pela função de pertinência. E aí, o valor do quanto o y está no conjunto B vai depender da regra do modus ponens. Ou seja, aqui eu tenho a regra se P então Q, e aqui eu checo o quanto P é verdadeiro. E quando eu faço essa avaliação, eu tenho o valor de y. Bom, vamos dar uma olhada na implicação, como é que a gente faz essa conta. Na implicação eu posso ter vários tipos de implicação, né? Tem um vídeo que a gente fala sobre isso, e eu tenho, por exemplo, a implicação de Lukasiewski, que é essa conta aqui. Bom, como é que eu faço essa conta? Aqui eu estou apresentando dois conjuntos, onde eu tenho no conjunto A 3 elementos, x1, x2 e x3, e aqui em cima eu tenho o grau de pertinência de cada um desses elementos em A. Então, essa fração aqui, na verdade, o que eu tenho aqui embaixo embaixo eu tenho os elementos, certo? E em cima eu tenho o grau de pertinência de cada um desses elementos no conjunto. A mesma coisa para o B. Aqui embaixo eu tenho os elementos e em cima o grau de pertinência em B de cada um desses elementos. Ok? Bom, vamos imaginar como é que eu olho o quanto o x1 implica no y2, por exemplo, certo? Então, eu quero saber o valor da implicação de Lukasiewski de x1 com y2. De acordo com a regra, eu vou calcular o mínimo entre dois valores. O primeiro dos valores é 1 menos x1 mais y2 e 1, que é o outro valor. Agora, quanto vale esse x1 e esse y2? Ou seja, quanto eles pertencem aos seus conjuntos. Né? Então, aqui eu vou ter o mínimo entre o valor de x1, quando a gente olha lá, é 0,4. Então, isso aqui é 0,4. O valor de y2, eu olho aqui, também é 0,4. Então, 0,4. Então, eu vou fazer 1 menos 0,4 mais 0,4. Como esses caras se cancelam, vai ficar 1. Então, vai ser o mínimo entre 1 e 1, que vai dar, óbvio, o próprio 1. Vamos ver agora um outro exemplo. Vou colocar aqui em cima, que aqui embaixo vai ficar ruim. Por exemplo, o x3 implicando em y1. Como é que fica? Quanto vale? Então, o que eu estava só retomando.
o que eu tenho aqui é o grau de pertinência da implicação x1 implicando em y2 é 1, é total. Vamos ver agora o x3 com y1. Eu vou ter o L de x3 com y1, isso vai dar o mínimo entre 1 menos x3 mais y1 e 1, certo? Bom, quanto que é o x3? O x3 é 0,6. Então, 0,6 mais, e o y1? 0,8. Então, mais 0,8. Quanto é que dá isso aqui? 1 menos 0,6 mais 0,8 está dando 1,2. Mínimo entre 1,2 e 1 também é 1. Então, nesse caso, também deu 1. Certo? Então, assim que a gente faz, no caso da lógica fuzzy, a avaliação da implicação. Eu escolho um tipo de implicação para fazer essa conta. Bom, e o que são efetivamente sistemas de inferência baseados em regras? São sistemas onde eu tenho informações de entrada e aí eu faço cálculos em cima dessas informações e a partir desse cálculo eu tomo alguma atitude. Eu tenho ações, eu tenho informações, resultados para dar seguimento a alguma ação ou medida, enfim. Essa frase eu coloquei nesse vídeo porque Zadeh fala que sempre haverá muitas tarefas que os homens podem cumprir com facilidade e que sempre vão estar além da capacidade de qualquer computador. Por quê? Porque quando a gente cria... Por que eu coloquei isso aqui? Porque quando a gente cria sistemas de tomada de decisão, eles são sempre de apoio à tomada de decisão. Eles nunca podem ser por si só a tomada de decisão. O ser humano tem sempre que dar a última palavra. Bom, como é que a gente pode, por exemplo, fazer um churrasco? Eu posso pensar em várias variáveis, por exemplo, o tipo de carne, o tipo de fogo, e a ação seria quanto tempo eu vou ficar na churrasqueira com esse tipo de carne. Por exemplo, o tipo de carne pode ser linguiça ou pode ser picanha. O tipo de fogo pode ser fraco, médio ou forte. E aí o tempo, pouco tempo ou muito tempo. Então, dependendo da carne e do fogo, eu vou deixar mais tempo ou menos tempo. Então, as regras para esse meu churrasco. Se a carne for uma linguiça e o tempo for forte, então o tempo de churrasqueira é pouco, senão eu queimo. Se a carne for picanha e o fogo for fraco, então eu vou deixar muito tempo na churrasqueira. E assim por diante, eu vou construindo minhas regras e vou fazendo o meu churrasco. Claro que esse exemplo é bastante simplista, né? E por isso que um churrasqueiro é muito melhor do que um computador para fazer churrasco. Bom, efetivamente o que nós temos são, na base de regras, eu vou ter proposições para fazer os meus cálculos. Então eu tenho sempre várias proposições e essas proposições sempre vão ser do tipo: se eu tenho uma situação, então para essa situação eu vou ter uma resposta, certo? Ou o que eu vou ter é uma condição e para essa condição eu vou ter uma ação. Então eu sempre vou tratar essas proposições dessa forma, que são os nossos modus ponens. Com isso eu vou criar uma regra para cada situação. Então, eu tenho situações das minhas variáveis de entrada e o que vai acontecer se eu estiver nessas situações iniciais. Certo? E aí eu tenho um fato, que é o que de fato está acontecendo com cada uma das variáveis de entrada. A partir das minhas regras, isso aqui é o meu... do modus ponens, é a parte do CP, então só que agora eu tenho diversas situações para analisar. E aqui eu tenho o estado atual da proposição P, ou seja, o que de fato está acontecendo com cada uma das variáveis. A partir disso, eu vou olhar o quanto o U de fato é B, ou seja, a partir dessas premissas, eu vou olhar
o que acontece de fato com o Q. Tá certo? Então, efetivamente, esse é o funcionamento da base de regras em cima do modus ponens. Então, como eu já disse em outras situações, um controlador fuzzy ele é sempre modelado dessa forma. Eu tenho um primeiro módulo onde eu vou transformar as minhas variáveis de entrada em variáveis fuzzy para que eu possa fazer as avaliações. Eu vou construir essa base de regras que a gente acabou de falar em cima das minhas variáveis e dos seus valores linguísticos. Eu vou escolher qual vai ser a minha inferência que eu vou trabalhar. E por fim, que esse vai ser o meu terceiro passo, e por fim, ao terminar esse processo, eu vou ter um valor fuzzy que eu vou defusificar para poder, então, tomar alguma medida. Bom, nesse vídeo, a gente vai falar do método de inferência de Mandani. O que o Mandani propôs? Dentre todas as possibilidades de métodos de inferência que a gente pode propor, Mandani propôs um que modela a base de regras de uma forma muito específica. No caso do Mandani, ele usa a composição max-min, ou seja, ele usa o máximo e o mínimo para fazer as inferências. Em que sentido? Quando a gente olha para uma base de regras, como aquela que eu acabei de mostrar, a gente pode ter várias situações compondo a nossa premissa. Essas composiçõezinhas, essas proposiçõezinhas, são todas conectadas por E. E a gente tem várias regras que são conectadas por OU. Mandani utiliza para esse E e para esse OU o mínimo, as T-normas e T-conormas do mínimo e do máximo. Mais que isso, a gente vai explicar adiante, na hora de fazer a inferência, ele tem um jeito peculiar de fazer isso. Então vejam, como eu disse, a T-norma que ele utiliza vai ser o mínimo e a T-conorma vai ser o máximo, e aí eles aparecem na conta, eles vão aparecer aqui, certo? Eu faço, esse é o máximo que eu junto todas as regras, e esse é o mínimo que eu junto cada uma das proposições. Então aqui eu tenho as minhas premissas, aqui eu tenho a minha conclusão, eu estou juntando isso tudo com o E, e as regras eu estou olhando com o OU que está fazendo o máximo. Para a gente visualizar um pouco do que acontece, eu trouxe esse exemplo com um desenho bem simplesinho, que é o seguinte. Imagina o seguinte, eu tenho duas regras, tá? Eu tenho duas variáveis, x1 e x2, e eu estou dizendo o seguinte, ó, se o x1 for essa situação e o x2 for essa situação, isso aqui são conjuntos fuzzy para algum valor linguístico, tá? De uma determinada variável. Então, eu tenho, por exemplo, uma variável A que tem valores linguísticos A11 e A12. E eu tenho uma outra variável, vou chamar de C, para não confundir com B aqui, que vai ter valores linguísticos A21 e A22, certo? E a minha saída é uma variável B que tem valores linguísticos B1 e B2, tá bom? Então, o que acontece? Se a minha variável x1, que é o valor o quanto está valendo uma determinada variável, for A1 e o x2 for A12, a minha saída vai ser B1. Então, aqui eu tenho as duas regras. A junção dessas regras, a gente tem um E, certo? Ok? E aqui a gente vai ter o OU entre as regras, certo? Essa implicação, que deveria ser uma das implicações que a gente viu lá atrás, o que o Mandani faz? Ele pega o mínimo.
Então, entre esse valor para essa variável e esse valor para essa variável, o Mandani usa o mínimo das duas. Então, eu pego esse cara aqui, que é o menor, e levo para cá. Então, eu vou atingir esse conjunto nessa quantidade. Aqui também eu vou usar de novo o mínimo. Então, entre esse valor e esse, eu vou pegar o menor deles e vou trazer para cá, o que significa que eu vou pegar dessa saída só isso. Então, de tudo que ele poderia ser de B2, ele vai ser só esse pouquinho. Para tirar o resultado final, aqui a gente usa então o máximo. Então, esse cara vem para cá, do jeito que está lá, e esse aqui vem para cá também. Então, ele vai ter esse resultado aqui. Então, isso aqui, tudo que está aqui embaixo, é a nossa saída fuzzy, certo? Então, por isso que a gente fala que o Mandani é o max-min, porque ele calcula o máximo dos mínimos. Né? Quando a gente fala em max-min, é porque eu estou calculando o máximo dos mínimos, que é o que a gente acontece. Primeiro eu calculo o mínimo, depois eu calculo o máximo. Esta saída fuzzy, para o dia a dia, ela não é exatamente o que a gente espera de informação para tomar decisões. Embora ela tenha muito mais informações, no dia a dia não dá para toda hora ficar olhando para isso. Então, a gente precisa de um método de defusificação para transformar aquele resultado em um número real. Uma das formas de defusificar é usar o centroide daquela figura. Tá? Então, a gente calcula o centro de massa daquela figura. Ele pode ser calculado de várias maneiras, discreto ou contínuo. Tá? O que eu estou calculando aqui é o centro de massa. Efetivamente, esse valor aqui é o ponto de equilíbrio desse cara. Tá? Então, essa é a forma de defusificação mais utilizada, que é de pegar de todo o meu resultado o centro de massa. E aí eu vou usar esse valor que está aqui, né? Isso aqui é um número real, então eu vou usar esse valor como saída para eu tomar minhas decisões. Outras formas, por exemplo, é a média dos máximos. Ou seja, eu pego o maior valor e o menor valor do que eu tenho de maior, certo? Então, esse é o meu valor máximo. Aí eu pego o sup e o ínfimo, ou seja, o ponto onde eu tenho o último valor onde eu tenho o máximo e o primeiro valor onde eu tenho o máximo, e eu calculo a média desses caras. Então, ao invés de eu pegar o centro de massa, que estava mais ou menos aqui, eu vou pegar a média do máximo, certo? Bom, só finalizando, além dessas duas formas de defusificação, existem outras formas, tá bom? Eu posso pegar o máximo dos máximos, ou seja, eu posso escolher esse valor. Eu posso pegar o mínimo dos máximos, eu posso escolher esse valor, tá? E assim por diante, tem outras maneiras. Bom, esses foram a bibliografia que eu usei para fazer esse vídeo, e eu espero que vocês aproveitem bastante, e até a próxima.